Fala, meus queridos, você graduando, você concurseiro, você graduado que está estudando para concurso público, seja bem-vindos a mais uma aula aqui no canal, Tecnologia da Informação e da Comunicação, Fundamentos, Sociedade em Redes, AVA, Internet das Coisas. Espero que vocês estejam bem, dê um like, compartilhe esse vídeo e vamos para a nossa aula de hoje. Se você está chegando aqui de paraquedas, né, e não sabe quem sou o professor Henrique Brandão, tá? Sou formado em Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú, um adendo muito importante. Essa aula é específica, tanto você que está chegando agora e você que vem me acompanhando faz um tempo já, eu vou reforçar uma credencial extra. Eu também sou formado em técnico de rede de computadores pelo IFRN Polo de Parnamirim, formado em 2025. Né? Eu tenho pós-graduação em Tecnologia Digitais Aplicadas à Educação, Coordenação Pedagógica, Docência do Ensino Superior, Educação Especial, pela Unicef. Atualmente estou cursando Libras. E todos os meus TCCs que eu fiz, voltado para a instituição, sempre foi pelas TICs. E minha formação complementar dentro do curso técnico de redes, eu tenho ênfase tanto teórica e um pouco de prática, programação web, administração de banco de dados, Linux, Git e GitHub, certo? Práticas e vivências são as metodologias ativas, implementação das novas tecnologias e mediação pedagógica, inclusão digital, robótica, programação lúdica e Web 4.0 dos anos iniciais. Gente, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender o conceito e evolução das TICs, conhecer a sociedade em redes pelo Emanuel, sociólogo Manuel, e o papel da internet. Né? Entender os ambientes virtuais de aprendizagem, AVA, na educação, e identificar 5 características das TICs e internet das coisas. Tá, eu faço uma pergunta para vocês. O que são as TICs? Né? São conjuntos de hardware e software, redes e mídias. Um conjunto de recursos tecnológicos que permitem coletar, armazenar, processar, transmitir informação de forma digital. É um conceito guarda-chuva que engloba tudo. E aqui temos uma linha do tempo da década de 60, 70, 91, 2000, 2010, 2020. Vamos começar da década de 60. Que tínhamos computadores iframes, máquinas enormes e caras. Para você ter uma ideia, eles ocupavam uma parede de uma sala. E dependendo da sua sala ainda, não cabia uma máquina dessas na sua casa. Da década de 70 vieram os microcomputadores, tornando a tecnologia mais acessível. Já em 91 vieram o World Wide Web, famoso www, que a partir daí vieram a Web 1.0, páginas estáticas e pouco comercializadas, mais privadas. 2000 vieram a Web 2.0 e as redes sociais. 2010 vieram a Big Data e a Cloud. E a IA como desdobramento. Só que vamos por partes. A Web 2.0 trouxe as redes sociais, certo? A Big Data é computação em nuvem. E a IA como desdobramento. Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. O fato de vocês estarem vivenciando agora a IA como desdobramento é porque ela foi um recurso atual das antigas tecnologias e um estudo das evoluções das próprias tecnologias. O fato de você entender IA como ChatGPT, Gemini, Cloud, o Grok, o DeepSeek, não torna você especialista das tecnologias digitais, das TICs, não torna você especialista, porque ela é um desdobramento, uma progressão, certo? Entenda isso desde já que elas são distintas, são completamente diferentes. Gente, eu quero falar aqui para vocês agora sobre a internet e educação. A origem. Você que é educador, você que é da área de licenciatura e não sabe como a internet surgiu, ela é de origem militar da década de 1900, do início da década de 70, né, praticamente, no final da década de 60. Ela é um projeto dos Estados Unidos, onde os militares investiam em informação contra espionagem
Adivinha com quem? Um pouco de história para vocês agora. Estamos falando da antiga União Soviética, logo entra o conceito de Guerra Fria. Então, a ARPANET era um projeto voltado para cientistas, professores de universidade e militares. E ela se expandiu e logo tornou-se pública através do famoso Tim Berners-Lee, que veio compartilhar essas informações científicas para o público, dando um espaço para pequenas pessoas poderem publicar na internet, o que ninguém imaginava que ia se tornar hoje. Então agradeço a ARPANET por ter surgido isso. A partir dos anos 2000, com a Web 2.0, a internet tornou-se participativa, com blogs, wikis, redes sociais. O usuário deixa de ser só espectador e vira também um produtor de conteúdo. Agora, preste atenção numa coisa importante. A Web 1.0, são páginas estáticas, pouca função. E a 2.0 agrega as grandes redes sociais, mídias sociais. Como assim, professor Henrique? Boa pergunta, você que está se perguntando sobre isso. Gente, quem tem aqui 30 anos no mínimo vivenciou duas redes sociais. O Orkut e o MSN. Se bem que o MSN era mais um chat para vocês conversarem. O Orkut você podia expor as fotos, seus vídeos, e depois, mais tarde, veio o Facebook. Mas o Facebook veio aqui no Brasil em 2010. Para 2010, 2011, como através de um convite. Só que nos Estados Unidos ela existia através de universidades. Então, ou seja, veio de fato a primeira interação de computadores. Certo? Na educação, isso viabilizou o ensino à distância, como os MOOCs, os AVAs, pesquisa em tempo real. E aqui o Emmanuel, um grande sociólogo espanhol, que a gente vai falar mais ainda, para ele a internet não é só uma ferramenta, é um tecido das nossas vidas, a infraestrutura comunicacional de toda a rede em rede. Toda a sociedade movida à rede, certo? Bom, vou falar agora o conceito super prático, o AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem. É uma plataforma online que reúne conteúdo, comunicação, avaliação, gestão pedagógica. Mediando o ensino à distância, o híbrido, exemplos mais conhecidos como os Moodles, Google Classroom, conhecido como Google Sala de Aula. O Canvas, o Blackboard, provavelmente vocês já devem estar usando pelo menos uma dessas. Quando eu fui aluno do IF, o Google Sala de Aula foi uma interação assíncrona e síncrona com os professores, através de reuniões, aulas à distância e agendamentos de conteúdo, de compartilhamento de aula, de material. Só que também tem escolas que também aderiram à agenda digital. Pode ser tanto o próprio Google Sala de Aula, como também um software virtual que a escola tem com essas empresas. Certo? As principais funções são disponibilizar conteúdo, mediar a comunicação entre o aluno e o professor, aplicar avaliações, gerenciar turmas, integrar ferramentas externas como o YouTube e o Google Drive. Eu, por exemplo, poderia disponibilizar essas minhas aulas para vocês, mas é um conhecimento científico e eu não colaboro. Vocês podem anotar, certo? Mas quem sabe futuramente eu crio um conteúdo para vocês mesmo em si, né? Sobre as características, o AVA permite o acesso assíncrono qualquer hora e síncrono, como videoconferência ao vivo, né? Ele registra toda a interação do aluno, oferece feedback automatizado e, importante, traz recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência, como leitores e telas e legendas. Na educação básica, especificamente, o ABA aparece como apoio ao ensino híbrido, com a EJA à distância, complementação curricular para alunos, com necessidades educacionais específicas, até formação continuada para professor, gente. Então, existe uma função muito grande com o AVA. As 5 características das TICs. Entre elas, conectividade, interatividade, digitalização, velocidade e automoção. É um conteúdo feito meu, de anos estudando, pegando as palavras-chave para tentar ajudar vocês a terem um contexto, não digo padrão, mas mais próximo com a realidade virtual. Certo? A conectividade, por exemplo, permite trocar informações em tempo real, derrubando barreiras geográficas entre o professor e o aluno, que colaboram independentemente de onde estão.
A interatividade transforma o usuário em participante ativo, não só consumidor. Agora sim eu penso em jogos, gamificações, né, fóruns colaborativos. A digitalização converte conteúdo em dados digitais acessíveis a qualquer hora. É a base de todo o AVA. Velocidade facilita também a velocidade, a como é que eu posso explicar para vocês? A transmissão e acesso rápido aos dados, a atualização curricular em tempo real e a biblioteca digital instantaneamente. E automatização, que é realizar tarefas repetitivas com eficiência, correção automática de provas, geração de relatório, notificações automáticas e notas, né? Então, essas 5 palavras aprendam praticamente, certo? Que alguma prova vai pedir que vocês identificarem ou explicarem uma delas. Agora aqui um assunto exclusivo desse canal, da área de educação, certo? Que eu peguei esse conceito do terceiro período do curso de rede de computadores chamado Internet das Coisas, ou IT. Aí você pergunta para mim, isso pode cair na prova? Pode. Se a banca, qualquer banca, quiser aprofundar isso, povo, meus alunos, meus graduandos, meus concurseiros, se eu fosse um funcionário de qualquer banca, e se eu fosse um nojento mesmo atrevido, eu ia falar bem assim, pode colocar alguma coisa sobre a internet das coisas. Caráter de eliminatório. Se isso cair, você perdeu uma questão. Agora, se cair, me agradeço. Que isso aqui é uma coisa que eu peguei do curso de redes que vocês precisam saber. E sabe por que, que vocês precisam saber? Porque vocês utilizam a internet das coisas o tempo todo, tá? A internet das coisas, minha gente, para fechar essa parte conceitual, é conhecido como OIT, Internet of Things, é a extensão das TICs no mundo físico, objetos do nosso cotidiano, a geladeira, óculos, semáforo, relógio, tudo conectado à internet, capaz de conectar e coletar e enviar dados automaticamente, sem precisar fazer nada, só configurar e pronto. Quer ver só? Um exemplo. Você que está com seu relógio aí e recebe notificação do WhatsApp, é a internet das coisas, meu filho. Entenda uma coisa, se você está assistindo e a sua televisão está conectada, tá, pelo roteador, à internet, você está assistindo pelo YouTube, que era monopólio dos computadores e notebooks na época, internet das coisas. Se seu videogame, tá, tem conexão com a internet das coisas. E se seu carro também tem, OIT. Nos anos 2000, foi um privilégio o Xbox e o PlayStation 3 terem internet, né? Terem apps, aplicativos para rodar esse gerenciamento de softwares, aplicações, entendeu? Isso praticamente está em todo o setor, o que torna casa inteligente com assistente de voz, iluminação controlada pelo celular, saúde digital, com monitores cardíacos e pulseiras conectadas, cidades inteligentes, tá? Com semáforo adaptados, monitoramento, trânsito em tempo real. E na escola, o que é mais que interessa a gente, você, concurseiro, você educando, você graduando, graduado, já temos quadros interativos, carteiras com QR Code, presença automática por RFID, e também agronegócio com sensores de solo, na indústria 4.0 com máquinas que comunicam entre si. Repare como isso se conecta a tudo que vimos. O IT é basicamente a conectividade e a automoção. Duas das 5 características saindo da tela do computador e entrando no mundo físico. TICS Educação, síntese. Antes da revisão de exercícios e antes da verificação de aprendizagem, eu quero deixar uma síntese de 4 pontos para fixar o espírito da aula inteira. Lembre-se que eu me empolguei demais para essa aula. Eu não quis aprofundar muito e também não quis botar pouca coisa. O que vai fazer diferença é você estudar, ler artigos científicos voltados a isso, né? E, é claro, muito exercício. O primeiro, TICs não são modismo, desculpe. Não é tendência passageira, é infraestrutura social permanente regulamentada pela LDB e pelas diretrizes curriculares. Lembre-se da aula anterior LDB.
Segundo, mediação pedagógica, tecnologia não substitui o professor, ela muda o papel dele de transmissor para mediador e conhecimento. Uma observação, eu não mencionei a internet, as TICs, na aula da LDB pela minha voz, mas, no entanto, contudo, todavia, se você ler o artigo da LDB, em 2023 já foi sancionada a lei da implementação da internet, onde cada escola pública tem que ter uma, uma internet de qualidade para pesquisa. Então, incentivo você a ler. Eu falei também que vou fazer um vídeo sobre a interação das mudanças dos últimos anos da lei com a LDB. E quando fizer isso, a internet vai estar inclusa, tá? O vídeo está em 2026, nesse semestre, mas eu vivenciei a mudança com o governo Lula, que aplicou essa lei, certo? A inclusão digital, que é o terceiro, o acesso às TICs é a condição da cidadania. Escola sem acesso à conectividade reproduz desigualdade social. Não é um detalhe técnico, é uma questão de justiça educacional. E o quarto, a formação docente. O professor precisa de letramento digital. Não é só saber usar a ferramenta, é entender as aplicações pedagógicas feitas por ela. Certinho? Então, chegamos à verificação da nossa aprendizagem. E eu quero fazer um desafio a vocês. Coloque aqui nos comentários pela sua perspectiva. Qual é a diferença entre as TICs e a inteligência artificial? O como deriva uma da outra? Explique o conceito de sociedade de redes do Emanuel, com um exemplo cotidiano escolar. O que é um AVA e quais suas principais funções da educação à distância? Cite das cinco das TICs apresentadas na sala de aula e uma exclusiva. Qual é a inteligência artificial que você utiliza para o dia a dia? Você é muito dependente das inteligências artificiais? Sim ou não? Você acredita que tudo que a inteligência artificial também produz para você? Entrega de informação pronta? Vamos agora para os nossos exercícios, tá? Questões atualizadas. O ensino híbrido tem consolidado como uma abordagem contemporânea que articula momentos presenciais e atividades mediadas por tecnologias digitais. Uma das características central é a proposta de A. Substituição das aulas presenciais realizadas exclusivamente em ambientes virtuais. B. Integração planejada de diferentes espaços, tempos e metodologias, promovendo a personalização do processo de ensino-aprendizagem. Até agora, a B está certa. Por quê? A em nenhum momento fala sobre substituição das aulas presenciais. C. A organização das aulas é um modelo rígido em que todos os estudantes realizam as mesmas tarefas, sempre no mesmo ritmo. Não, não é bem assim que a banda toca. Primeiro que existe a educação especial inclusiva, que mais breve vou ter uma aula sobre isso aqui no YouTube, e não realizam as mesmas tarefas, não estão no mesmo ritmo, porque as tecnologias assistivas, elas são vinculadas para esse público, e não é um modelo rígido. Usa as tecnologias digitais como recurso principal, independente dos objetivos pedagógicos definidos pelo professor. Não, certo? Não é isso. E a eliminação da autonomia discente, já que é o foco modelo, controle de tempo e de percurso de estudo. Então, gente, letra B é uma característica central dessa proposta, certo? O uso das tecnologias digitais na educação tem ampliado possibilidades de ensino-aprendizagem, exigindo novas formas de organização pedagógica, mediação docente e participação dos estudantes. No contexto educacional, a incorporação das tecnologias deve estar associada à substituição pelos professores pelas plataformas digitais, priorizando o autoestudo como principal estratégia pedagógica. E a gente não, não serve para substituir o professor pelas plataformas digitais. Não. B. Ao uso instrumental das tecnologias, apesar da transmissão de conteúdo e aplicação de avaliações padronizadas. Não! Não, não! Não existe avaliações padronizadas, certo? Ao uso instrumental apenas, elimine, apenas e padronizadas, eliminem, tá? Já estou ficando com raiva aqui já. C. A adoração restrita de recursos tecnológicos, independente dos objetivos educacionais do contexto escolar. A adoção restrita. Em algum momento eu falei que é restrito para educadores, discentes, educandos? Não. Então deve ser a letra D, né, gente? A integração pedagógica das tecnologias como ferramentas que favorecem o ensino da aprendizagem ativa, a colaboração e o desenvolvimento de competências. Sim, gente, é a letra D.
sobre o uso das tecnologias digitais no trabalho pedagógico, assinale as assertivas a seguir. O uso da internet no contexto educacional deve ser planejado e articulado com outras ferramentas tecnológicas, a fim de favorecer uma construção significativa de conhecimento. Corretíssimo. Então a A está certa. Então já elimina a letra A, elimine a... Por enquanto só A, tá? A utilização das tecnologias digitais dispensa o planejamento pedagógico. Dispensa. Dispensa? Pois simples acesso à informação já garante o aprendizagem dos estudantes. Tá. A A você já elimina, a B você já elimina, porque nenhuma está incorreta. E a D você também elimina, porque. Opa, peraí. A informação é a letra B. A A está correta e a B está incorreta. O uso das tecnologias digitais da informação da comunicação, do apoio pedagógico deve ser estratégico. A competência 5 da BNCC orienta o uso dessas ferramentas deve. Aí você pergunta para mim, professor Henrique, você não falou sobre a BNCC. Exatamente, eu não falei. Pretendo falar. Mas, se vocês aprenderam uma aula aqui comigo aqui agora, tiveram essa aula comigo, já entenderam qual é a função das TICs. E se você sabe a função das TICs, dá para pegar pelo contexto da BNCC. Então, você consegue resolver essa questão sem precisar saber a competência número 5. Porque existe uma articulação entre os documentos e os estudos. Porque olha só, substituir a integridade do professor no processo de explicação dos conteúdos básicos de alfabetização. Substituir integralmente o professor? Não. Limita-se aos jogos recreativos para preencher o tempo enquanto o professor atende outros alunos. Negativo. Servir para que os alunos acessem conteúdos prontos, sem necessidade de análise crítica ou produção autoral. Não! Agora, ser realizado de forma crítica, significativa, reflexiva e ética para resolver problemas e produzir conhecimentos. Sim, exato. Eu nem vou ler a letra E, porque já li, já vi o verbo aqui já. Restringir-se. Não. São unidades digitais. Aqui é um pouco simbólico, tá? A Comissão Permanente de Concurso da Universidade Estadual da Paraíba foi um pouco cirúrgica. Por que eu falo sobre a internet das coisas? Porque ela foi a parte aprofundada. O que vocês vivenciam isso. Mas aqui realmente é um pouquinho detalhado. São unidades digitais estruturadas e reutilizáveis, desenvolvidas com finalidade pedagógica e pode ser integrada a diferentes contextos educacionais para apoiar o processo de ensino-aprendizagem. Pode assumir diversas formas, textos, vídeos, animações, simulações e atividades interativas. São concebidas formas modular, permitindo adaptação e reaproveitamento de modalidades distintas. Seja no ensino presencial, híbrido ou à distância, portanto, é correto afirmar que a descrição apresentada corresponde à tecnologia adaptativa, ambiente virtual de aprendizagem, programação em blocos, objetos de aprendizagem computacional ou ChatGPT. Gente, eu já eliminaria a letra A e a letra B e deixaria a C e a D. Porque assim, textos, vídeos, animações, simulações interativas, tá? Você consegue fazer isso com o Scratch, por exemplo, tá? Que é um software educativo. Agora, tecnologia adaptativa já ignoraria. Programação em blocos ou objetos de aprendizagem computacional. E aqui, gente, vai da parte do contexto que você se encontra, tá? São concebidos de forma modular, permitindo adaptação e reaproveitamento de formas distintas, seja o ensino presencial, híbrido e à distância. Então, se você chutasse, por exemplo, a letra C, seria errado, porque a resposta é a letra D, objetos de aprendizagem computacional, tá? Porque aqui ele foi bem contextualizado, mas um leigo qualquer poderia falar em programação em blocos. Por que programação em blocos? Está envolvido com textos, vídeos, animações, simulações, está envolvido, tá?
Talvez não com as simulações, mas as atividades interativas. Eu já vi muitas atividades envolvendo blocos de programação. Então, vai questão de eliminação. Eu eliminei o B. Vocês aprenderam agora comigo o que é ambiente virtual de aprendizagem. ChatGPT, que é IA. Poderia ser sim ela, mas só ela? O ChatGPT é exclusivo para isso? E o Gemini? E o DeepSeek? E o Grok? Tá entendendo? Se fosse IA, opa, cairia como recurso aqui agora. Aqui foi bem criterioso. E olha só para qual área? Informática ainda. Imagina você, pedagogo ou de licenciatura, cair uma prova de informática. É na área de informática, mas e se tivesse conteúdo de informática? Vocês estão vendo que a informática e a computação, elas são bem abrangentes e você precisa saber só para fazer um relatório depois e esquecer os comandos futuramente, quando você for empossado de cargo público. Agora, uma questão sobre IA. Eu não aprofundei muito de IA, não, minha gente, mas no contexto que nós estamos vivenciando, dá para responder. Considerando a relação de inteligência artificial, IA, didática e equidade educacional, é correto afirmar que, letra A, o uso da IA na educação dispensa políticas públicas da formação docente. Errado. Sendo que em breve vou fazer uma aula de IA também. B. A aplicação de conectividade por si só garante a qualidade e inclusão educacional. Não. C. A digitalização de processos educacionais reduz automaticamente as desigualdades históricas. Será? Vamos ver. A IA atua de forma incessa, independente das condições sociais e educacionais dos estudantes. Será, gente? Independentemente das condições sociais e educacionais dos estudantes? Ou letra E, tecnologias devem ser articuladas e praticadas e políticas para promover o acesso e inclusão. Gente. Aí é mais compatível, certo? As tecnologias da informação e da comunicação, as TICs, têm sido realidade da prática educativa. Os usos das tecnologias colaborativas em sala de aula têm como objetivo de promover o armazenamento de informações e reprodução de informação. Só isso? O uso das mídias tradicionais em sala de aula, como televisores, letra B. Só? Letra C. A elaboração concomitante entre emissor e receptor. Só? Ou letra D? As interações entre participantes de modo a colaborar entre si. Exatamente. Exatamente. A letra A ficou muito limitada. A B foi bem genérica, bem restritiva, como televisores. E a letra C é questão de funções da linguagem, que envolve o código, esse emissor e receptor, mas não é esse contexto que a gente se encontra na aula. As tecnologias da informação e da comunicação utilizam docência do ensino superior, são resultados das fusões de grandes vertentes técnicas. Quais são elas? Letra A, rádio, televisão e computador. B, a informática, as mídias impressas e mídias eletrônicas. C, informática, as telecomunicações, as mídias eletrônicas. Ou a D, as telecomunicações, a inteligência artificial ou as mídias eletrônicas. Se você falou letra C, parabéns. A informática, né, as telecomunicações, como o telefone, como a rádio e as mídias telefônicas. Aqui foi mais centralizada com a nossa aula e com a evolução das TICs, certo? Aqui, ó, pegou. Aqui pegou e muito, porque, repito, é da área de informática, mas lembre-se, combate difícil, ou treinamento difícil, combate fácil. É o que eu aprendi no exército, tá? O que vai cair uma hora ou outra, e quando cair você tem que ficar atento. Ambientes virtuais de aprendizagem aulas são plataformas fundamentais para a gestão de ensino mediado por tecnologia. Na termologia térmica global, o software projetado para criar, distribuir e gerenciar a entrega de conteúdo educacional é identificado pela sigla ERP, CRM, LMS, API ou CO. Engraçado, API é a comunicação que faz o cliente e o servidor na página web, do servidor web. Então já descarta a letra D. Mas, se eu tivesse um pouquinho de consciência bem aprofundado, letra C. Agora, deixa a lição para casa. Por que letra C?
O que é esse termo LMS? Certo? Guarde isso. As mudanças provocadas pelo computador nas instituições educacionais estão ligadas à exclusão das diversidades culturais do planejamento pedagógico. Em algum momento eu falei sobre inclusão, eu fico com raiva de uma questão dessas aqui. Porque esse objetivo é pausar e resolver. Eu não tenho que ficar lendo para vocês, mas eu estou lendo porque eu também quero aprender com os meus conteúdos. Rigidez curricular que impede inovação nos ambientes digitais. Rigidez curricular, elimino. Novas formas de acesso, produção e compartilhamento do saber. Vamos ver as outras aqui. Manutenção de práticas sem relação com o mundo contemporâneo. Sem relação, já elimino. Redução da autonomia discente dos processos de aprendizagem. Gente, letra C. Novas formas de acesso e produção e compartilhamento do saber. Minhas referências, tá? A sociedade de redes, a galáxia da internet, educação e tecnologias, o novo ritmo de informação, cybercultura, a educação que desejamos, né? E a regulamentação da educação à distância, que foi em 2017. Próximas aulas: educação especial inclusiva, ensino fundamental, anos iniciais e finais e avaliação. Certinho? Gente, muito obrigado por essa aula. Obrigado por você ter assistido. Dê um like, compartilhe, divulgue meu trabalho. Ajude esse canal a crescer para que possamos, desse trabalho estático, ser algo trabalho dinâmico. Certinho? Muito obrigado, que Deus o proteja. Até a próxima aula. Fui!